A garota que desapareceu por 10 dias e voltou sorrindo. O ano era 1997 e a cidade de Winhall, Vermont, parecia um lugar intocado pelo tempo. Escondida nas montanhas, cercada por florestas densas e trilhas esquecidas, era o tipo de cidade onde nada jamais acontecia, e era exatamente assim que os moradores gostavam. Emily Carter tinha 12 anos. Quietinha, curiosa e observadora de um jeito incomum para sua idade. Tinha o hábito de observar o mundo como se ele escondesse segredos logo abaixo da superfície, segredos que ninguém mais notava. Seus pais, Karen e George, a adoravam. Deixavam-na andar livremente pela floresta próxima, como eles mesmos faziam quando eram crianças. Afinal, aquilo era Winhall, seguro, previsível, pacífico. Na tarde de 3 de outubro, Emily disse à mãe que sairia para coletar folhas para um projeto da escola. Colocou na mochila alguns lanches, uma lanterna e um caderno. O céu estava nublado e o ar de outono trazia aquele cheiro úmido e terroso que sempre surgia antes da primeira geada. Karen acenou para ela da varanda. Aquela foi a última vez que viu sua filha, pelo menos nos 10 dias seguintes. Quando o sol se pôs e Emily não voltou, a preocupação de Karen virou pânico. George pegou uma lanterna e um casaco e entrou na floresta, gritando o nome de Emily até ficar rouco. Às 21 horas, chamaram a polícia. À meia-noite, os vizinhos já estavam ajudando nas buscas. E na manhã seguinte, toda a cidade vasculhava a floresta, chamando por uma menina que nunca respondia. As buscas se intensificaram. Cães farejadores foram trazidos. Helicópteros sobrevoaram a região. Durante 9 dias, examinaram cada centímetro da floresta. Mas os rastros sempre terminavam no mesmo lugar. Uma velha torre de incêndio, enferrujada e em ruínas, que não era usada desde os anos 70. A estrutura era instável, meio devorada por cipós e podridão. Mas por algum motivo, atraía as pessoas. E ao mesmo tempo as afastava. Os cães choramingavam perto dela, recuavam, se recusavam a continuar. As equipes de busca marcaram o local nos mapas, anotaram a reação estranha dos animais, mas não encontraram nada lá. Nenhum pedaço de roupa, nenhuma pegada, nenhum sinal de Emily. No 10º dia, a esperança começou a se desfazer. A imprensa perdeu o interesse. O xerife local se preparava para declarar Emily presumidamente morta. E então, pouco antes do amanhecer, ela voltou. Karen ouviu o barulho da madeira da varanda por volta das 5h30. Abriu a porta, esperando talvez um policial, talvez um vizinho. Ali, sentada nos degraus da varanda, descalça e coberta de terra, estava Emily. Ela olhou para a mãe com olhos arregalados e fixos e sorriu. Não um sorriso de alegria, nem de medo, nem de alívio. Apenas um sorriso calmo e distante, como se nunca tivesse saído dali. Ela não disse uma palavra. Emily foi levada imediatamente ao hospital local. As enfermeiras se prepararam para o pior. Uma criança desidratada, desnutrida e traumatizada. Mas o que encontraram foi perturbador. Seus sinais vitais estavam normais. A pressão estável. Sem sinais de exposição ao frio, nem hematomas, nem arranhões. Até mesmo suas unhas estavam limpas. As roupas, apesar de amassadas e sujas, estavam intactas. Ela não parecia alguém que havia passado 10 dias na mata. Parecia alguém que havia saído para caminhar e voltado. Mas onde ela esteve? Os médicos perguntaram. A polícia perguntou. Seus pais perguntaram. Ela sorriu. Deu de ombros. Às vezes dizia, não me lembro. Outras vezes, eu só estava na floresta. Mas nunca mais do que isso. Nunca detalhes. E ainda assim, havia algo em seus olhos, como se soubesse exatamente o que tinha acontecido, mas tivesse escolhido não contar. Naquela noite, depois de um jantar silencioso e um banho quente, Emily foi colocada na cama por sua mãe. O quarto estava exatamente como ela havia deixado.
pôsteres na parede, bichos de pelúcia na cama, uma cópia gasta de A Menina e o Porquinho na cabeceira. Karen beijou sua testa, puxou o cobertor e apagou a luz. Quando chegou à porta, Emily falou, baixinho, quase como um sussurro. Não os deixe entrar, ela disse. Eles sabem que eu contei para você. Karen se virou. Quem, querida? Quem sabe? Emily apenas sorriu, o mesmo sorriso vazio e calmo, e se virou para a parede. Naquela noite, todos os relógios da casa pararam. O relógio digital da cozinha, o antigo relógio da sala, o despertador no quarto de Emily. Todos pararam às 3h17 da manhã. Eles não piscaram, não reiniciaram, apenas pararam, congelados no tempo. Na manhã seguinte, Karen e George tentaram de tudo. Pilhas novas. Verificaram o quadro de luz. Ligaram e desligaram. Nada funcionou. Todos os relógios continuaram mortos. Mais tarde naquele dia, George encontrou Emily parada no corredor, encarando a parede. Os olhos bem abertos, as mãos ao lado do corpo, sem piscar. Quando ele perguntou o que ela estava fazendo, ela se virou lentamente e disse, ouvindo. E foi só isso. A partir daquele dia, Emily mudou. Não de um jeito que fizesse as pessoas gritarem ou fugirem, mas de um jeito que fazia os pelos da nuca se arrepiarem sem explicação. Ela parou de rir, parou de fazer perguntas, passou a evitar espelhos e todas as noites, exatamente às 3h17, levantava da cama, caminhava pelo corredor e ficava em pé diante da porta da frente. Às vezes por 10 minutos, às vezes por 13, apenas parada, silenciosa, imóvel, ouvindo. Karen tentou impedi-la uma vez, segurou suavemente o braço de Emily e sussurrou seu nome. Emily olhou para ela. E pela primeira vez desde que voltou, havia medo em seus olhos. Eles vão te ouvir, ela disse. Se você se mover, eles escutam tudo. Karen nunca mais perguntou. Naquela mesma semana, encontraram desenhos no armário de Emily. Dezenas deles, todos feitos com giz de cera preto, todos quase idênticos. Uma figura alta e magra, parada na floresta sem rosto, com braços longos e dedos que se estendiam como sombras. No canto de cada folha, ela rabiscava os mesmos números, 317. A escola chamou a terapeuta infantil. Depois, um psicólogo de fora da cidade. Ambos saíram mais confusos do que entraram. Emily não apresentava sinais de transtorno de estresse pós-traumático. Ela não reprimia memórias. Estava ativamente evitando algo. Quando perguntaram por que não falava sobre o que aconteceu, Emily respondeu, porque ainda não acabou. Ela desenvolveu obsessões estranhas. Arrancou o espelho da parede do quarto. Parou de comer carne. Começou a cantarolar uma mesma melodia de 4 notas, baixinho, repetidamente. Quando George tentou gravar o som, o arquivo ficou mudo, sem áudio, apenas estática. As câmeras no corredor, que ele havia instalado para monitorar as caminhadas noturnas, começaram a falhar. Todas as noites, às 3h17, o vídeo travava, piscava violentamente e cortava para a tela preta. Quando voltava, Emily já estava de volta na cama. Uma noite, George resolveu ficar acordado para observá-la pessoalmente. Às 3h17, ela caminhou até a porta como sempre, mas dessa vez, ela falou. Eles se lembram de você agora, ela sussurrou. Você não devia ter assistido. Foi a última vez que George tentou interferir. Daquele dia em diante, os dois pais passaram a dormir com a porta do quarto trancada e as luzes acesas. Mas não importava o quão forte fechassem os olhos. Sempre ouviam os passos dela e o som da maçaneta da porta da frente girando, como se algo ou alguém estivesse testando do outro lado. Os anos passaram. Emily cresceu. Mas os comportamentos estranhos nunca desapareceram completamente. As caminhadas noturnas continuaram, sempre às 3h17 da manhã, embora na adolescência ela já não ficasse mais em pé diante da porta. Ela se sentava à janela, observando as árvores.
No ensino médio, tornou-se reclusa. Não participava de clubes, não ia aos bailes, nunca levava amigos para casa. Os professores a descreviam como educada, mas emocionalmente distante. Ela nunca falou sobre o tempo em que esteve desaparecida. Nunca. Seu prontuário escolar, inclusive, tinha uma observação especial: não pressionar por detalhes, histórico sensível. Aos 19 anos, Emily deixou Winhall e mudou-se para outro estado. Sem se despedir, sem explicação, simplesmente desapareceu. De novo, mas dessa vez por escolha própria. Contudo, a história não terminou com a partida dela. Em 2009, um podcast de crimes reais começou a investigar desaparecimentos não resolvidos dos anos 1990. Um dos apresentadores encontrou uma reportagem antiga sobre Emily Carter. 10 dias desaparecida. Nenhuma memória. Retornou ilesa. Nenhuma explicação médica. Ele começou a investigar mais a fundo. E então recebeu uma carta. Chegou em um envelope pardo simples, sem remetente. Dentro havia um bilhete escrito à mão. A caligrafia era trêmula, envelhecida. Dizia: ela não estava sozinha naquela floresta. Nós vimos algo. Eu tenho provas. Xerife R. Talbot, aposentado. Junto ao bilhete havia uma fita VHS, datada de 6 de outubro de 1997, o terceiro dia do desaparecimento de Emily. As imagens eram de uma câmera térmica acoplada a um drone usado na busca. Preto e branco, granulado. Durante 30 minutos, nada de incomum. Apenas árvores, equipes de resgate, cães. Mas no minuto 32, o drone passou próximo à torre de incêndio. E algo estava lá. Uma assinatura térmica, fraca, mas alta. Pelo menos 2 metros de altura. Parada ao lado da base da torre, sem se mover, sem reagir. Apenas observando. E então, sem aviso, desapareceu. Não se apagou, não sumiu aos poucos. Em um quadro estava lá, no seguinte não. O episódio do podcast que mostrava a fita foi misteriosamente retirado do ar em menos de 24 horas. O apresentador depois alegou problemas técnicos e se recusou a dar entrevistas sobre o assunto. Mas a carta reapareceu em um fórum online. Um usuário afirmou ser filho do xerife Talbot. Ele fez apenas uma postagem e nunca mais apareceu. A mensagem dizia: meu pai nunca se recuperou do que viu. Ele dizia que aquilo observava a todos e deixou ela ir, porque ela não era quem eles queriam. Até hoje, ninguém conseguiu explicar o que realmente aconteceu naqueles 10 dias. Emily Carter tem hoje 39 anos, vive sozinha em algum lugar do Maine, sem redes sociais, sem registros públicos, sem telefone listado. Mas todos os anos, no dia 13 de outubro, uma única vela aparece na varanda da casa dela. Acesa. Mesmo se estiver chovendo, mesmo se houver vento. Ninguém sabe quem a deixa lá, nem mesmo ela. E ela nunca abre a porta. O que realmente aconteceu com Emily Carter durante aqueles 10 dias? Foi um acidente, um trauma esquecido, ou algo mais antigo que a própria memória. Alguns dizem que a floresta se lembra. Alguns dizem que ela espera. E talvez, só talvez, ela tenha deixado Emily voltar como um aviso. Existem outras histórias como essa. Histórias enterradas, silenciadas, esquecidas. Mas aqui, no Midnight Archives, nós as trazemos de volta à luz. Se essa história te deixou desconfortável, se você sentiu aquele arrepio na espinha, inscreva-se no canal, compartilhe este vídeo e não perca o que vem a seguir, porque quanto mais fundo você vai nos arquivos, mais difícil é desviar o olhar e mais difícil se torna esquecer. Alguns arquivos nunca deveriam ser abertos.